Capítulo 5. O nosso guia no rio. Depois disto, ele me fez voltar à entrada da casa, e ele me tirou pelo caminho da porta norte. E ele me fez dar uma volta pelo caminho de fora, e ele me fez passar pelas águas, mais 1000. E ele me fez passar pelas águas, mais 1000, e ele me fez passar por águas que me davam pelos ombros. Ezequiel 47, versículos 1 ao 4. Ele me fez voltar, e ele me tirou. Nós temos um guia divino que nos levará através destas águas. Na atmosfera espiritual, no poderoso fluir do rio de Deus, existem áreas que sozinhos nunca iríamos conhecer. Na imensidão do rio, poderíamos facilmente nos perder e nem mesmo saber onde estaríamos para poder voltar e continuar. Nós precisamos ser levados e Deus nos providenciou um maravilhoso guia, seu próprio Espírito. A imensidão do rio amedronta alguns, como já vimos. Para eles é algo desconhecido, por isso sentem medo, o que é natural. Mas Deus não nos deixa entrar sozinhos no rio. Ele nos deu um guia. A mesma pessoa que serviu como guia para Ezequiel enquanto ele entrava nas águas foi descrita por ele no capítulo anterior. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio de ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Ezequiel 40, versículos 1 ao 3. E ele me levou para lá. Uau! Eu gosto disso! Existem lugares aos quais você e eu gostaríamos de ir. Temos lido sobre eles nas Escrituras. Nós lemos o que aconteceu com Ezequiel e Zacarias e outros profetas quando eles foram para estes lugares. Nós desejamos fluir nestes lugares novos em Deus. Eles parecem estar na ponta dos nossos dedos, a um passo de nós. Ainda assim, nós não sabemos o que precisamos fazer para entrar nessas áreas novas ou como fazer para continuar em frente em direção à plenitude que Deus nos preparou. As coisas mais profundas de Deus parecem fugir do nosso conhecimento. Queremos saber como podemos entrar no lugar de maior intimidade com Deus, no lugar da revelação do seu Espírito. Fico muito feliz porque o Mestre, o Guia, está no meio de nós. Não precisamos mais recuar. O Espírito do Senhor está pronto para nos levar adiante para o desconhecido e fazê-lo conhecido para nós. Ele é o nosso guia no rio. Frase-chave: como se faz uma colheita mundial? Como se organiza um avivamento mundial? Não precisamos nos preocupar com isso. O líder, o mestre, está conosco. Onde é o lugar da sabedoria? Onde é o lugar do entendimento? Não precisamos nos preocupar com isso, pois Ele nos levará lá, e Ele me levou para lá. Ele me levou ao lugar de revelação, ao lugar de entendimento, de sabedoria e de conhecimento. Como se faz uma colheita mundial? Como se organiza um avivamento mundial? Não precisamos nos preocupar com isso. O líder, o Mestre, está conosco.
O fato dele ser o nosso mestre explica a grande fome existente dentro de nós para conhecê-lo melhor. Quando duas pessoas se atraem, elas querem se conhecer melhor. Elas nunca se satisfazem com uma apresentação superficial assim. Thomas, esta é a Agnes. Agnes, este é o Thomas. Não. Existe um desejo de muito mais. Pode demorar um tempo antes que eles se conheçam melhor, para então começarem a fazer perguntas mais pessoais. Por isso, às vezes eles perguntam a alguns amigos em comum, o mais discretamente possível para que ninguém perceba. O que você sabe sobre ela? O que você sabe sobre ele? Então, mesmo após essas respostas, eles não se satisfazem e continuam fazendo perguntas. É mesmo? Ele disse isto? Ou ela gosta disto? Ou ela é? O desejo de saber mais é tão grande que quase parece interminável. Uma vez que você descobre algo sobre a pessoa por quem está atraído, você quer saber mais detalhes sobre ela. Quando os dois finalmente começam a fazer as perguntas um ao outro, o desejo de conhecer acelera, até o ponto de perguntarem coisas pelas quais ninguém nunca se interessou antes. Eles conversam sobre coisas bobas, que para eles são gratas lembranças do passado, que guardavam no coração e ninguém tinha interesse em ouvir. O desejo de conhecer é bem assim, muito forte. Frase-chave: o desejo de Deus é de nos levar a lugares que nunca poderíamos ter pedido para ir, pois nem sabíamos da sua existência. Ele quer nos fazer experimentar o que nunca pedimos para experimentar, porque nunca antes imaginávamos que existissem. Deus está fazendo nascer dentro de nós uma fome como nunca tivemos antes para conhecê-lo. Nos próximos dias, vamos querer saber detalhes sobre ele que ninguém pôde nos contar até agora. Não nos satisfaremos mais com informações superficiais sobre ele. Apenas um conhecimento vivo, revelado, direto do seu coração, vai nos satisfazer. Apenas através de uma transferência de glória do seu coração para o nosso. Se nós vamos permitir que nosso guia nos leve para lá, nós precisaremos deixar de lado os questionamentos da nossa mente e permitir que ele flua. Alguns de nós ficam tão preocupados em dizer para onde ele deve nos levar e como fazê-lo, que perdemos as maiores coisas que ele tem para nos mostrar no rio. Nós somos tão carentes de sua orientação que, enquanto ele tenta nos levar a lugares novos e nos ensinar novas coisas, estamos ocupados tentando lhe dizer quais são os problemas e necessidades que precisam do seu toque. O desejo de Deus é de nos levar a lugares que nunca poderíamos ter pedido para ir, pois nem sabíamos da sua existência. Ele quer nos fazer experimentar o que nunca pedimos para experimentar, porque nunca antes imaginávamos que existissem. É muito melhor relaxar e deixar que o Mestre nos mostre o que é maravilhoso e o que vale a pena ser visto. Ele sabe onde os maiores tesouros estão escondidos. Frase-chave: quando você estiver na presença de Deus, resista à tentação de pensar nos planos para amanhã, para a semana que vem ou para o ano que vem. Viva o momento eterno em Deus. Quando Deus começar a tocar você, não lembre, de repente, o que você tem de fazer amanhã.
O inimigo gosta de nos dispersar com pensamentos de todo tipo, mas devemos aprender a resistir a ele. Quando você estiver na presença de Deus, resista à tentação de pensar nos planos para amanhã, para a semana que vem ou para o ano que vem. Viva o momento eterno em Deus. Não espere que Ele mostre o que você quer, deixe que Ele mostre o que Ele quer. Ele é o guia. Frase-chave: não espere que Ele mostre o que você quer, deixe que Ele mostre o que Ele quer. Ele é o guia. Gosto de ouvir quando pessoas compartilham sobre visões que estão tendo. Enquanto as escuto, começo a ver o que o Espírito Santo está fazendo de novo em suas vidas e para onde Ele as está levando. Ele é o nosso guia para o rio. Precisamos ser guiados por lugares que ultrapassam nosso conhecimento, lugares que, para nossa mente natural, são inexplorados. Não existe pregador no mundo que conheça todo o rio, mas sabemos de alguém que conhece. Ele me levou para lá. Glória a Deus! Como era aquele que guiou Ezequiel? Ele disse: e havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Ezequiel 43. Ele é o mesmo homem que Ezequiel viu no capítulo 47. O homem que o levou ao rio e que o mediu. Sua aparência é como a aparência do metal. Esqueça todos os seus medos e siga-o nas profundidades do rio, pois ele é o Senhor da glória. Por que deveríamos ter medo? Mesmo que novo e mudança sejam palavras de que muitos de nós não gostamos ou que amedrontam a maioria das pessoas, o nosso guia sabe o que podemos aguentar. Ele é capaz de medir, de conhecer nossa habilidade e de saber quão longe somos capazes de ir. Ele não vai nos largar de repente para que nos afoguemos. Ele medirá e nos levará um pouco mais para o fundo, quando estivermos prontos e dispostos. Existem ainda maiores profundidades para nós explorarmos. O próprio Espírito é quem vai conosco medindo tudo para nós. Não há razão para temer. Frase-chave: existem ainda maiores profundezas para nós explorarmos. O próprio Espírito é quem vai conosco medindo tudo para nós. Não há razão para temer. Um dos grandes impedimentos do avivamento é o medo que atinge os líderes quando são confrontados com o novo. Eles são tão bem treinados que quando algo sai fora do seu treinamento religioso, eles evitam. Líderes geralmente são os últimos a se mover no avivamento. Eles quase que precisam ser carregados, gritando e chutando. Que vergonha! De que estamos com medo? Este rio é de Deus e é Ele mesmo quem nos guia. Oh, eu quero conhecê-lo. Quero conhecê-lo de maneira como nunca o conheci até hoje. Quero confiar-lhe minha vida e permitir que ele seja meu guia no rio. As correntezas de fome espiritual estão aumentando na nossa nação e no mundo. Como eu costumo dizer,
Muitas pessoas famintas estão viajando distâncias grandes para chegar a Ashland, Virgínia, para as reuniões do nosso tabernáculo aberto no acampamento. Elas não são atraídas por acomodações luxuosas, nem por estarem procurando um lugar gostoso para passarem suas férias. Elas gastam dinheiro, tempo e esforço para estar num lugar onde o rio está fluindo e onde podem conhecer melhor o guia, aprendendo a segui-lo. Essas pessoas são ocupadas, mas sabem que não existe nada mais importante nestes dias do que estar no fluir do que Deus está fazendo. E quanto a você? Você está entrando no rio de glória? Aleluia! Amém.